E a minha oração hoje, se Deus queria que eu pregasse essa palavra não pode ir para o ar no meu canal por causa de alguns problemas de imagem e de direitos autorais, então a palavra antiga não pode ir para o meu canal. Então eu fui instruída, por quem está cuidando do canal, que eu tinha que gravar ela de novo. E eu falei para Deus que eu queria um sinal, se fosse para mim gravar essa palavra de novo hoje, porque hoje o dia foi bem difícil. Eu tô desde madrugada numa guerra. Guerra do Vietnã é fichinha perto do que nós passamos hoje. Mas, aleluia, Deus deu o sinal, se era para mim gravar essa palavra hoje. Essa palavra Deus me deu há mais de 10 anos atrás, mas eu preguei ela há 10 anos atrás. E essa palavra, eu vou escrever um livro em cima dessa palavra. Na verdade, eu estou escrevendo um livro em cima dessa palavra. Só que agora o livro vai ter que sair urgentemente, porque lá nesse treinamento que nós participamos, eu recebi uma palavra profética. E eu entendo que um dos motivos de eu ter ficado viva no câncer é escrever esse livro, Não quero chorar, eu estou me segurando de chorar desde de tarde, então, aleluia, só Jesus. Então, um dos motivos, aleluia, de escrever esse livro é porque eu acredito verdadeiramente que Deus vai erguer uma igreja santa, uma igreja viva, uma igreja móvel, uma igreja eficaz, uma igreja poderosa em Deus, uma igreja governamental, uma igreja triunfante, uma igreja que vai morar no céu, uma igreja, aleluia, que vai estabelecer reino e governo sobre a terra, uma igreja que vai mover os céus, mas também vai mover a terra. E quando eu decidi gravar essa palavra hoje, essa madrugada Deus já me levou em alguns lugares em espírito, e eu comecei a ver algumas coisas que Deus pode fazer através dessa palavra, Através de uma igreja móvel, através de uma igreja santa, através de uma igreja devidamente posicionada, através de uma igreja, aleluia, que realmente sabe o seu lugar. Então, aleluia, eu queria ler com você Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim: e Ele mesmo, Ele quem? O Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Toda vez que, aleluia, toda vez que eu estudo essa palavra, que eu escrevo alguma coisa sobre essa palavra, toda vez que eu penso nessa palavra, porque eu penso muito nessa palavra, toda vez que eu, aleluia, gasto alguns momentos para escrever alguma coisa no livro, todos os momentos, Deus acrescenta revelações, E a Bíblia diz aqui em Efésios que Paulo está dizendo que os 5 ministérios, eles foram estabelecidos por Deus, aleluia, para a edificação do corpo. Mas também esses 5 ministérios foram estabelecidos por Deus, aleluia, para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, vamos começar por aqui, aleluia. As pessoas vêm para o Senhor Jesus, eles se convertem, entregam a vida para Jesus, começam a vir para a igreja, começam a ser transformados de dentro para fora, porque eu entendo que a transformação verdadeira, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro, como aconteceu durante muitos anos, aleluia. Mas aí, em alguns momentos, alguns cristãos ficam soberbos, eles acham que são melhores que os outros, e eu quero dizer para você, nós não somos melhores que os outros, e, aleluia, os nossos pecados não nos diferem dos pecados dos nossos irmãos. Nós fomos, aleluia, eu não posso dizer acessados. A Bíblia diz que nós podemos chegar à estatura de varão perfeito, quer dizer que nós não somos. E durante muitos anos a igreja usou uma desculpa dizendo que, aleluia, nós não somos perfeitos. Verdadeiramente nós não somos. Mas a Bíblia diz que nós podemos chegar à estatura de varão perfeito. Vou dizer de novo, a Bíblia diz que nós podemos chegar à estatura de varão perfeito, mas para isso nós vamos ser aperfeiçoados dia após dia, aperfeiçoados dia após dia. Mas para nós sermos aperfeiçoados, então nós temos que saber qual é o nosso lugar no corpo. E aleluia, e é sobre isso que eu quero falar, Eu quero falar sobre a coluna vertebral da igreja, que é o que vai, aleluia, ser o título de um livro. Aleluia. Por quê, pastora?
Porque uma vez, há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu estava aqui e as pessoas sempre acharam que eu sou milionária, né? Glória a Deus, eu recebo esse milionário, aleluia. E um dia um cara, imagina, se hoje eu não tenho condições de comprar um colchão daquele, você imagina 10 anos atrás. Há 10 anos atrás um homem casquetou que queria que eu comprasse aqueles colchão caro, que é um satanás. E aí ele marcou hora comigo para expor o colchão, o negócio lá do colchão, a tecnologia do colchão. E eu atendi ele, porque senão ele não ia parar de me incomodar. E daí eu atendi ele, e ele colocou na minha frente uma folha, né? Que não existe mais, tão gasta que ela tá, de tanto que eu chorei em cima daquela folha. E aquela folha, ela tinha a nossa coluna vertebral em forma de S, cada vértebra explicando o que significa. E ali dizia 33 vértebras divididas em 5 regiões. E foi o que eu li. Até hoje eu não sei o que o cara falou. Até hoje eu não sei o que ele explicou acerca do colchão. Porque aquela hora Deus começou a falar comigo sobre a coluna vertebral, né? Deus começou a explicar para mim o seguinte: porque o meu corpo e o teu corpo, independente do tamanho, aleluia, que nós temos, todo o nosso corpo tem uma coluna dessas dentro de si, né? E para saber que era Deus, uns dias depois disso, eu ganhei essa prótese dessa coluna vertebral de uma mulher que não tinha como eu saber o que Deus tinha falado comigo, né? E eu quero que você preste atenção, porque essa palavra vai falar contigo da mesma maneira que fala comigo, porque essa palavra é para a igreja. Tem 3 igrejas aqui. Eu vou tentar mais uma vez. Essa palavra vai falar comigo, contigo, porque essa palavra é para a igreja. A igreja viva de Cristo Jesus na terra. Aleluia. E, aleluia. E, pastor, o que a coluna tem a ver? Tem a ver que a igreja de Jesus é chamada de corpo de Cristo. Por muitos anos a igreja foi vista só como prédio, placa denominacional, doutrina, aleluia, e roupa. Mas a igreja não é isso. A igreja não é só doutrina, a igreja não é só roupa, a igreja não é só placa, a igreja não é só prédio, aleluia. Se fosse, meu Deus do céu, aleluia. Você não sabe quantos anjos têm me segurado, aleluia, como eu queria me sumir desse prédio aqui, aleluia. Só os anjos que estão me segurando aqui mesmo. E, aleluia, porque igreja não tem a ver com placa, não tem a ver com prédio. Igreja é o corpo de Cristo. E eu preguei outro dia em outro lugar e expliquei que não tem como a cabeça, que é Jesus, ser rico e a igreja ser pobre. Não tem como, só um pegou, mas então eu vou nesse. Aleluia, não tem como a cabeça ser saudável e o corpo ser doente. Não tem como a cabeça, que é Jesus, ir para um lado e o corpo inteiro ir para o outro. Não tem como a cabeça ir para o céu e o corpo ir para o inferno. Não tem como a cabeça ser Jesus e o corpo ser prostituto. Não tem como, aleluia, a cabeça ser Jesus e o corpo ser difamador. Não tem como a cabeça ser Jesus e o corpo ser murmurador. O que tu está falando, pastor? Eu estou falando que quem é difamador, murmurador, ladrão, aleluia, avarento, fofoqueiro, invejoso, aleluia, não faz parte do corpo. Não é corpo. Não é corpo de Cristo, não é igreja. Não faz parte, aleluia. Você pode até mentir para os outros, mas para o dono da igreja você não mente. Vou dizer de novo, você pode até dizer para os outros aí: eu sou igreja, eu sou corpo, eu vou morar no céu, aleluia. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você pode mentir para todo mundo, mas você não pode mentir para o dono do corpo. E eu vou abrir um parênteses aqui, aleluia, que não tem a ver com o script aqui, mas tem a ver com Deus, aleluia. Tem pessoas que são só evangelistas. Elas não precisam ser profeta, elas não precisam ser pastor, elas muito menos apóstolo, aleluia. Até porque para ser apóstolo tem que ter tem que ter o lombo mais preparado para ser apóstolo. Mas quando nós assumirmos o que verdadeiramente nós somos, então esse corpo vai crescer, vai se movimentar, vai avançar na medida e na proporção que Deus quer que o dono do corpo cresça. Então, aleluia, o que segura o meu corpo e o teu corpo de pé não são as nossas pernas. Tem muita gente que dá muito valor para as pernas, e glória a Deus por isso, mas as tuas pernas são membros inferiores. O que segura o teu corpo de pé é a tua coluna vertebral. E a minha e a tua coluna vertebral, aleluia, ela é em forma de S. E ela, aleluia, tem 33 vértebras. Independente se nós temos 1 ano, 30 anos, 40 anos, 60 anos, ela tem 33 vértebras. E essas 33 vértebras são divididas em 5 regiões, exatamente como Efésios 4:11 é. Algumas pessoas podem dizer assim, porque agora, né, tem pessoas anunciando que nós temos 7 ministérios. Mesmo que Deus quisesse colocar 12 ministérios, 25 ministérios, aleluia, quantos Ele quisesse, Ele é o dono da igreja.
Aleluia. Mas eu digo para você, aleluia, que independente dos ministérios que você tenha, são esses 5 ministérios que têm a tarefa, a responsabilidade de manter a igreja de pé. E muitas igrejas não ficaram de pé, elas nasceram e depois morreram, elas abriram e depois fecharam. Por quê? Porque as pessoas não atentaram para os 5 ministérios. As pessoas queriam um ministério, ou era o pastoral, ou era o profeta, ou era o apostólico. Os outros, tudo bem. É interessante, né? Porque existem grandes avivalistas, né? Reinhard Bonk, Billy Graham, e até hoje eu não sei o nome da igreja deles. Porque, aleluia, Deus não engrandeceu o nome da igreja, Deus engrandeceu o nome deles. Porque a Bíblia diz que Deus faz uma promessa para Abraão: engrandecerei o teu nome, e tu serás grande. Deus não diz para Abraão: eu vou engrandecer o nome da tua igreja de tal maneira, até porque a igreja não era de Abraão, né? A igreja sempre vai ser do Senhor. E aleluia, então eu quero falar sobre isso hoje, porque, aleluia, a coluna vertebral, ela tem a função de segurar o corpo de pé, manter o corpo de pé. A palavra correta é manter o corpo de pé. E a coluna vertebral tem a incumbência, a responsabilidade, o dever de proteger a medula. A medula é um líquido que sai da cabeça, que é Jesus. Aleluia. Acessa o sistema nervoso central, dá voz de comando para o corpo inteiro. E essa medula é líquida, ou seja, profeticamente, palavra pode ser comparado com água. Quem está entendendo? Então, aleluia, os 5 ministérios têm a responsabilidade de proteger a palavra que sai do cabeça para o corpo todo. Não é, aleluia, não é o intercessor, não é o missionário, não é o adorador. Não, são esses ministérios, aleluia, que têm a responsabilidade de proteger a palavra. Quem tem a responsabilidade de proteger a palavra são os apóstolos, os pastores, os profetas, os evangelistas e os mestres. E alguém na sua santa ignorância pode dizer assim: quem defende a palavra é o mestre. E eu digo para você que não é. Porque todos os 5 ministérios têm a responsabilidade de defender a palavra. Eu vou abrir um parênteses aqui. Aleluia. Eu prego, aonde que eu posso, eu prego. Eu prego, aonde que eu posso, eu prego. Eu prego no supermercado, eu prego na farmácia, eu prego. Aonde Deus me colocar, que eu tiver uma oportunidade de entrar, eu entro. Eu estava contando aqui um dia que eu fui numa joalheria lá em Erechim, e tinha o filho do dono da joalheria lá, e eu vi que o guri era inteligente, e eu gosto de pessoa inteligente. E eu falei: como é que eu vou fazer para entrar esse cara aí? Eu tenho que falar. E eu fiquei sentado, nós estávamos esperando lá um negócio ficar pronto. E eu falei: eu preciso pregar para esse cara. O Senhor me dá uma palavra, me dá um charamandá, me dá uma chave, me dá uma isca, me dá. E eu fiquei incomodando Deus. E o pastor Fred disse assim: que tu tem, amor? Nada. Eu estava conversando com Deus, eu estava aqui. Aleluia. Até que a mãe do guri quis fazer uma propaganda de um relógio que ele inventou. Eu falei: é aqui que eu vou entrar. E é por aqui que eu vou entrar. E eu já me interessei do relógio. O relógio é uma fortuna de cara, Deus que me perdoe. E aí eu falei para ele: você sabe que tem um livro muito antigo que fala de um cara que foi dotado de uma sabedoria extraordinária para construir um objeto que só existia no céu. E ele já se levantou. Eu falei: é aqui que eu vou. Aleluia. Porque daí eu falei da Arca da Aliança. Aleluia. Porque Deus encheu um homem de sabedoria para trazer um negócio que estava no céu para a terra. Eu não quero entrar nesse quesito hoje, mas existe sabedoria de Deus quando nós queremos, aleluia, para trazer aquilo que está lá no céu que não existe aqui na terra ainda. Então Deus está liberando isso nesses dias, aleluia. Por isso que tem muita gente tendo muita ideia de muito negócio, porque Deus está liberando isso. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas onde eu tenho a oportunidade de pregar, eu prego. Mas eu prego, aleluia, para mim pregar, para mim evangelizar, eu preciso da palavra. Vou dizer de novo: para mim evangelizar, eu preciso da palavra. E quando o camarada é muito inteligente, eu preciso de uma palavra, aleluia, não só revelada, mas inteligente. Quem está me ouvindo? Aleluia. Pastora, e o que isso tem a ver com ministério? Aleluia. Eu vou te explicar. Aleluia. A Bíblia diz assim, ó, que Deus deu uns para apóstolos, um para pastores, aleluia. A coluna começa aqui em cima. As primeiras 7 vértebras aqui de cima representam o pastor, o ministério pastoral. E eu, aleluia, quando eu gravei essa palavra na primazia, eu expliquei o seguinte. Eu perguntei para uma pessoa formada em fisioterapia, e ela me explicou que quanto mais alto aqui, quanto mais, se a lesão for nas primeiras vértebras, aleluia, o estrago no corpo inteiro é maior. Ou seja, se uma pessoa sofre um acidente
e machuca as vértebras lá de baixo, aleluia, ela ainda pode movimentar as mãos e as pernas. Mas se ela sofre um acidente e ela machuca as primeiras vértebras aqui, ela pode ficar tetraplégica. Ou seja, o corpo perde todos os movimentos. E pastor, o que isso tem a ver comigo? É que muitos pastores estão machucados. Muitos pastores estão machucados. Vou dizer de novo. Me perguntaram esse final de semana, por que os pastores sofrem tanto? E eu expliquei o seguinte: eles não sofrem, aleluia, por serem pastores. Eles sofrem com as traições. Eles sofrem com as mentiras. E eu preguei aqui sobre isso. Sobre as pessoas que, aleluia, quando elas querem se vingar, elas se associam aos inimigos para se vingar. E esse é o nível mais baixo de uma pessoa. O nível mais baixo de uma pessoa é quando ela se associa aos inimigos para atingir uma outra pessoa. Por quê, pastora? Porque a Bíblia diz que a vingança é do Senhor. Então quando a pessoa ela se associa aos inimigos, aleluia, para se vingar de uma pessoa, ela desceu o nível mais baixo que existe. E aí eu estava explicando para essa pessoa hoje que o problema do pastor não é vir pregar, o problema do pastor não é expulsar demônio, o problema do pastor não é, aleluia, fazer visita em hospital. Não, isso daí é a parte bênção. O problema é ser traído. O problema é ser abandonado. O problema é, aleluia, ouça por favor. O problema é, aleluia, as difamações. Mas pastor, a Bíblia diz, pois é, a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós quando vos difamarem, quando vos injuriarem. Mas um pastor, para suportar isso, ele precisa ser totalmente curado. Mas até ele ser curado, ele é um ser humano normal. Quem está me ouvindo? Só que nós temos um outro problema aqui. É porque eu estudei um pouquinho mais depois que eu preguei isso aqui pela primeira vez. Quando a lesão na coluna é nas 7 primeiras vértebras, o corpo pode ficar surdo e mudo. Vou dizer de novo. Aleluia. Quando, aleluia, um pastor sofre uma lesão, o corpo inteiro pode ficar surdo e mudo. O corpo pode perder a audição e perder a visão. É por isso que a gente vê tantas igrejas que são exatamente assim, cegas. Elas não sabem para que lado vão, elas aceitam qualquer coisa, elas aceitam todo tipo de opinião, elas não têm, aleluia, uma visão própria. Por isso que a gente vê tanta igreja, aleluia, exatamente assim, muda. Não tem voz de comando, não tem, aleluia, atitude, não tem personalidade. Eu fui tão criticada. Nós vamos fazer 14 anos esse ano. Por isso que eu tenho certeza que o tempo nesse prédio acabou. Porque eu não vou fazer outro ciclo da ministerial dentro desse lugar aqui, não vou. Isso é uma decisão, aleluia. Isso não é uma suposição, isso não, isso é uma decisão, aleluia. Eu decidi, Deus já decidiu, aleluia, que nós não vamos fazer outro ciclo aqui nesse lugar, aleluia, dessa maneira. Não vai acontecer isso daí, não tem como acontecer, aleluia. Mas me ouça, há 14 anos eu escuto pessoas, porque eu não ouço, eu escuto pessoas dizendo assim: pastora, por que tu não faz o culto de outra maneira? Por que tu não abre uma outra fronteira? Não, Deus não me chamou para abrir fronteira. Deus não me chamou para ter outra visão. Deus me chamou nessa visão profética. E é assim que eu vou fluir pro resto da minha vida. A menos que Deus chegue e diga assim: pastora, hoje vai mudar. Paula, hoje tu vai fazer diferente porque a igreja é dele. Quem está me ouvindo? Mas hoje eu entendi, quando eu estava estudando, que muitas igrejas elas estão mudas. E elas estão cegas. Por quê? Porque absorveram a visão dos outros. Por quê? Porque o pastor está doente. Porque o pastor sofreu uma lesão. Andara, manda, caia, sai. Nós já entramos já no secreto do homem agora. Aleluia. Então a primeira região, as primeiras vértebras da coluna vertebral da igreja representam o pastoral. A segunda região, aleluia, são divididas em 12 vértebras. E elas representam o apostólico. Aleluia. E o que essa região chama? Essa região se chama torácica. E o que ela faz? Ela protege os pulmões. Eu escutei. Aleluia. Ela protege os pulmões. Ou seja, quando um apóstolo sofre uma lesão, a igreja fica sem fôlego. A igreja fica sem fôlego. Vou dizer de novo, aleluia. Existem muitas igrejas que não têm mais força para ir, porque os apóstolos sofreram lesões. Mas eu quero declarar nessa noite que há um poder sobre a igreja. Poder de ressurreição, poder de restauração, poder de regeneração. Porque enquanto, aleluia, os adoradores cantavam aqui a Andaia Saia, a música do avivamento, aleluia, eu enxergava células. Nós estávamos lá no treinamento lá, e os caras botaram no telão lá uma imagem de célula e de
neurônio. Porque, aleluia, dá vontade de falar língua estranha, sair dando espadada nos demônios. Porque, aleluia, se tem uma coisa, aleluia, que, meu Deus, que me deixa enlouquecida, é esse negócio de genética. Sabe por quê? Porque há poder de regeneração no sangue do Cordeiro. Há poder de cura no sangue do Cordeiro. Há poder, aleluia, de restauração no sangue do Cordeiro. Há poder, aleluia, de regeneração no sangue do Cordeiro. Independente se o teu sangue é contaminado, endemoniado, amaldiçoado, não interessa, há poder. Eu acredito verdadeiramente, aleluia, que um dia o Brasil inteiro vai entender o poder do sangue. Eu acredito verdadeiramente que um dia o Brasil inteiro vai entender o poder do sangue. Se alguém hoje perguntasse assim, pastor, o que tu quer mais do que qualquer outra coisa? Eu queria fazer uma ceia com todos os brasileiros, todos. Podia agora um presidente ganhar as eleições cheio do Espírito Santo e perguntar para mim, pastor Paulo, o que tu quer? Nas próximas eleições eu quero, aleluia, botar um profeta em cada negócio desse daí que, como é que chama? Não sei o que, eleitoral aí, cada lugar, aleluia. Para quê? Vamos dar ceia pro povo, o povo vai ser todo curado, aleluia, glória a Deus. Regenerado porque há poder no sangue, aleluia. Ouça por favor, as pessoas dizem assim, eu não tenho nada a ver com o apóstolo, ele que se vire. Aleluia. O apóstolo é super-homem, não existe super-homem, muito menos super-mulher. Não existe homem e mulher, aleluia, que seja inatingível, aleluia, intocável. O que nós podemos é treinar a nossa mente. Outro dia me perguntaram, pastor, como é que eu faço para esse negócio não me acessar? Eu falei, treina a tua mente. Porque existe um segredo na tua mente, andai a saia. Ouça por favor, por muitos anos, aleluia, o que vinha das pessoas me paralisava durante muito tempo. Mas isso só parou de acontecer há muitos anos. Aleluia, por quê? Porque eu tomei uma decisão de blindar minha mente. Eu tomei uma decisão, aleluia, de não ouvir, aleluia, os faladores. Eu tomei uma decisão, aleluia, de ouvir só o Senhor. Eu tomei uma decisão, aleluia, de ouvir aquele que me dá, aquele que tem voz de comando sobre a minha vida. Postura de reino, saber quem você ouve, quem é a voz de comando sobre a tua vida. Andaramanda caia saia. E eu ainda estou falando dos apóstolos, aleluia. Mas pastor, apóstolo não é aquele que estabelece, pois é, aleluia. Apóstolo não tem nada a ver com dinheiro. Apóstolo não tem a ver com o número de igreja que tem. Apóstolo tem a ver com aquele que estabelece, aquele, aleluia, que firma as estacas, aquele andai a saia que marca. Estou entendendo? A terceira região da coluna vertebral, aleluia, separada ou, aleluia, constituída por 5 vértebras, é a parte lombar. Às vezes eu vou orar nos lugares e pergunto assim, alguém tem que problema da coluna? Aí eles vêm um monte para frente. Aí eu pergunto assim, qual região? Lombar. O que será? A região lombar representa os profetas. Lombar porque é nos lombos que nós recebemos a capa. Lombar, aleluia, porque, aleluia, essas vértebras divididas em 5 tem todo o significado. Porque 5 são as pedrinhas que Davi pegou do ribeiro. Quem se lembra disso? Por que você acha que Deus ia deixar escrito lá 5 pedrinhas? Ele podia pegar 7, 12, 24, quantas pedrinhas ele quisesse, o ribeiro era dele. Quem está me ouvindo? Por que ele pega 5? Porque 5 representa os 5 ministérios, 5 representa os 5 sentidos. E aleluia, aleluia, os profetas estão diretamente ligados aos 5 sentidos. Ou seja, profeta que é profeta de verdade, treina os seus sentidos. Profeta que é profeta de verdade, treina os seus sentidos. Treina como, pastora? Não ouve qualquer um, não fala qualquer bobagem, não come comida de qualquer um. Ontem eu vi, aleluia, quando eu perguntei quem é que fez tal coisa, aí não sabia me dizer, eu falei, então eu não vou comer. Eu não preciso comer, eu tenho comida em casa. Mas também não como comida feita na mão de qualquer um mais. Vou dizer de novo, porque os 5 sentidos estão diretamente ligados ao profético. E ninguém vai contaminar nenhuma das fontes de Deus sobre a minha vida. Vou dizer de novo, andaramanda caia sai. Por que a região, aleluia, da coluna vertebral, que representa o profético, é dividida em 5 vértebras? Porque os 5 sentidos do nosso corpo, ou os 5 sentidos da igreja, estão diretamente ligados aos profetas. Pastor, tu não tem base bíblica para isso. Por que a serpente, quando foi acessar Eva, falou? Ou seja, acessou um dos sentidos, o ouvido da Eva. Ela simplesmente podia ter alcançado a fruta para Eva, né? Por que ela não fez isso? Porque ela tinha que acessar
um ponto de entrada para poder entrar, e acessou. E quantos de nós perde muito daquilo que Deus tem? Por quê? Porque permitiram que os inimigos acessassem um dos 5 sentidos. É forte, sabe por quê? Aleluia, porque tem gente hoje que vai blindar os 5 sentidos. Tem gente hoje, sabe que está aqui, que vai escolher blindar os 5 sentidos. Eu vou abrir um parênteses aqui. Onde eu estou indo? E olha que eu estou indo em muitos lugares, eu estou exausto. Aleluia. Onde eu estou indo, eu falo sobre pornografia. Porque pornografia não é falado nos altares. Aleluia. 97% dos pastores, 94% dos pastores dos Estados Unidos são viciados em pornografia. A vantagem é que eles estão falando isso. Mas o olho é um dos sentidos, é uma porta de entrada. Quem está me ouvindo? E aleluia, o diabo achou um jeito de acessar o corpo. Porque se acessou um sentido, acessou o corpo. Porque você diz assim, mas só acessou a minha vida. Você faz parte do corpo ou não faz parte do corpo? Mas só acessou a minha vida, você faz parte do corpo ou não faz parte do corpo? Eu vou abrir um parênteses aqui que não tem nada a ver com a pregação. Vou falar uma coisa para os homens. Cuidado com essa frescura nas redes sociais. Vou falar de novo. Cuidado com essa frescura nas redes sociais. Aleluia, mas é só uma mensagenzinha, é só uma respostazinha, é só uma brincadeirinha. A Bíblia diz que José era homem de Deus, hebreu, temente a Deus, inteligentíssimo. A Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava. A Bíblia diz que onde ele colocava os pés, Deus prosperava ele. A Bíblia diz que, aleluia, o cara lá, aleluia, Potifar colocou ele sobre todos os negócios da sua casa. Todos os negócios da sua casa. Mas quando aquela mulher sem vergonha tirou a roupa para ele, ele fugiu. Ele fugiu. Ele não ficou brincando. Porque com cobra a gente não brinca. Vou dizer de novo. E eu tenho um ditado meu particular: cobra a gente nem cria, a gente mata e lança no fogo. Base bíblica para isso aqui, Paulo, a Bíblia diz que ele sacudiu a serpente na mão, mas depois ele jogou ela no fogo. Aleluia, vou dizer de novo, porque, aleluia, cobra a gente não brinca, cobra a gente não cria. Aleluia, vou dizer de novo, José era homem de Deus e mesmo assim ele não brincou com a mulher de Potifar, ele fugiu, né? Isso não tem nada a ver com a palavra, mas aleluia, se Deus está falando é com alguém, Deus está falando. Cuidado, né? Cuidado, porque tem homem que gosta de comentar foto, né, das mulheres dos outros, mas nunca elogia a sua. Mas daí depois se o vizinho começa a elogiar, acha ruim, né? O problema é que eu já falei isso aqui de altar e vou falar de novo, porque deve ter algum homem aqui hoje que precisa escutar. Tudo aquilo que você não vê mais na sua esposa, o vizinho vê. Vou dizer de novo, né? Os homens me odeiam por causa disso, mas eu vou falar. Aleluia. Tudo aquilo que você não elogia na sua esposa, tudo aquilo que você não vê mais na sua esposa, o seu vizinho vê, porque não é cego. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Eu preciso do Senhor amado, não posso ficar bravo. Aleluia. A quarta região, já estou acabando. A quarta região é chamada de sacral. Ela é, aleluia, dividida em 5 vértebras. Por que ela tem esse nome? Essa região é interessante. Essa região é bem aqui, ó. Por que essa região é interessante? Aleluia. Porque ela é fundida entre si. Aleluia. Se tu pega uma coluna de verdade, tu não sabe quais são essas vértebras. Porque essa região representa os evangelistas. Por que, pastor, os evangelistas? Porque são esses ossos que abrem esse outro osso aqui, ó, para a mulher ganhar neném. Eu vou explicar uma coisa para os homens. A mulher, quando vai ganhar neném de parto normal, o sangue de Jesus tem poder. Esse negócio aqui abre dentro da mulher. Por isso que ela grita daquele jeito de dor e ela soqueia os homens. Porque abre esse negócio aí, aleluia, para o bebê poder sair. Quem está me ouvindo? Os homens agora estão dando risada, né? Não, os homens deviam andar de joelho na presença de Deus. Não menstruam, nunca abre esse osso aí, não tem cólica, não tem TPM. Os homens deviam andar de joelho na presença de Deus. Não sei o que acontece. Por que, pastor, o evangelista? Porque é o evangelista que gera. É o evangelista que gera. É o evangelista que abre a madre. Eu estou profetizando. E eu não sei o que os evangelistas estão esperando que não pega essa palavra, aleluia. Para dizer o seguinte para você: essas vértebras têm que estar ligadas entre si. Elas têm que ser uma só. Quando olharem para os evangelistas da casa, ele não tem que dizer o evangelista A, B, o C, o D, o E. Não, ele tem que dizer, os evangelistas lá do corpo.
Os evangelistas do corpo, os evangelistas do corpo, os evangelistas do corpo, os evangelistas do corpo, os evangelistas do corpo. Acho que Deus me deu uma ideia agora, Jesus. Aleluia. E a última região, estou acabando. Viu, pastora, quer que acabe, você viu? Aleluia. A última região é a coxígea. Ela é dividida em 4 vértebras. Por quê? Porque ela representa o mestre. Por que ela representa o mestre, pastor? Porque o mestre, a Bíblia, ela tem 4 níveis de revelação. Vou dizer de novo. A Bíblia tem 4 níveis de revelação da palavra. É necessário que eu e você, se nós nascemos no primeiro nível, tem gente que já nasce no segundo, no terceiro, já tem gente que já... Mas tem gente, aleluia, que nasce no primeiro nível de revelação. É necessário você escolher os outros, a mergulhar nos outros níveis de revelação. Mas o mestre é dividido em 4, porque o mestre tem a responsabilidade de conhecer os 4 níveis de revelação. Porque nós temos 4 níveis de vida dentro de nós. Ou seja, a palavra de Deus tem que alcançar os 4 níveis de vida que existe dentro de nós. O nível espiritual, o nível financeiro, o nível emocional e o nível físico. Vou dizer de novo. A palavra de Deus tem poder para mudar não só a tua vida espiritual. Eita Jesus dos crentes, aleluia. É muita ignorância da igreja achar que a palavra de Deus tem poder só para mudar a minha vida espiritual. Vou dizer de novo, é muita ignorância. É muita ignorância da igreja achar que a palavra de Deus tem poder só para mudar a minha vida espiritual. Eu vou te dar uma prova que a palavra de Deus tem poder para mudar a vida financeira. A Bíblia diz assim para o profeta: compra uma terra, paga pela terra. Meu Deus, essa palavra é tão violenta. Um dia, aleluia, um dia nós vamos poder testemunhar tudo que Deus está fazendo. A Bíblia diz assim, que Deus diz para o profeta: compra a terra, paga por ela, pega a escritura dela, guarda dentro de um vaso de barro, e daqui um tempo tu vai vender a terra. Você acha realmente que o profeta vendeu a terra pelo mesmo valor que comprou? Isso é um segredo imobiliário. Então a palavra, eu estou profetizando, tem 2, 3 que estão pegando aí. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar a tua vida financeira. A palavra de Deus tem poder para mudar a tua vida emocional. Aleluia. A palavra de base bíblica para isso, eu vou te dar uma base bíblica que ela tem poder para mudar a tua vida emocional. Gideão está malhando trigo no lagar. Aleluia. Algumas pessoas dizem que ele está escondido. Na minha opinião, ele está sustentando a casa. Aí Deus vai lá e fala assim: muito bom, Gideão, mas tu vai, aleluia, ser à frente de um exército que vai vencer uma batalha no meu nome. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu vou dizer o que eu penso a respeito disso. Que Deus curou Gideão como homem, Deus curou Gideão como líder, Deus curou Gideão como filho, Deus curou Gideão, aleluia, como guerreiro. Deus curou a vida emocional de Gideão. Não sei o que você pensa a respeito disso. Ah, pastor, essa base bíblica não serve, vou te dar outra. Davi estava lá atrás das ovelhas do pai dele, cuidando das ovelhas escondido. A Bíblia, aleluia, a Bíblia diz que Jessé nem, aleluia, chamava ele de filho, porque, aleluia, Samuel pergunta assim: cadê tu tem mais filho? Não. Aí depois ele lembra: não, tem um lá. Tá lá no campo lá, tem um lá. Aí Samuel fala assim: pois é, ninguém senta na mesa até ele chegar. Pronto. O que acontece, pastor? Acontece que Deus entra na casa de Jessé para curar tudo na vida de Davi. Curar talvez a orfandade, talvez curar a rejeição, talvez curar ele como filho, como homem, aleluia, como pastor, como administrador, como rei, como governador, aleluia, como adorador. E eu estou profetizando. Eu estou dizendo que a palavra de Deus tem poder para mudar todas as áreas da tua vida. 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 Andaramanda caia sobre de candarabia saia. Pastor, e a minha vida familiar? Pois é. A Bíblia diz que tinha um filho de Saul, né? Neto de Saul. Aleluia. Aí um dia Davi chega para cá, não tem ninguém lá da genealogia. Eu andabia sub, agora já entrei no andaia sou. Andabia sub de can. Não tem ninguém da andaia sai da genealogia para me honrar. Ah, tem. Quem? Pois é, ele é um aleijado. Mas existe. Ah, tá, então manda chamar. Porque a partir de hoje ele só vai comer na minha mesa. E andaramanda casa, isso é a prova que a palavra de Deus, ela cura. Aleluia, andaia sai até a genética. Pastor, ele não deixou de ser aleijado. Mas, aleluia, Deus mudou toda a história dele.
Eu não sei com quem Deus está falando nessa noite, que agora não se foi. Aleluia. Mas Deus está falando comigo e contigo nessa noite. A palavra de Deus tem poder para mudar o que quer que seja da nossa vida. A palavra de Deus tem poder, andaramandacai, sai para mudar. Mas sabe o que Deus precisa? Aleluia, o que Deus quer para esse tempo? Não esses mestres que existiram até hoje, doutores da lei, fariseu, que aleluia, eles eram o detentor da verdade, porque só existe um que é o detentor da verdade, é o Espírito Santo. Eu entendo que o que Deus quer é mestre cheio do Espírito Santo. Andaramanda cá, que vai ter revelações da palavra no 4º nível. Aleluia, vai chegar, vai estourar com a cabeça dos demônios. Por quê, pastora? Vou explicar por quê, estou encerrando aqui. E que daí agora não adianta mais eu pregar sobre isso daqui, que não é o que Deus quer falar. Aleluia. O que acontece é o seguinte. O que acontece é que as pessoas vão lá e pregam sobre quando Pedro estava no barco, os discípulos estavam no barco, se levanta uma tempestade e Deus dá ordem para o vento e para o mar e aleluia, aleluia. Mas o que está escondido nessa palavra é o seguinte. O que está escondido nessa palavra, e eu já preguei isso aqui, sei lá quantos milhões de vezes, aleluia, é que o Jesus estava dormindo. Ele não estava dormindo porque ele, aleluia, porque ele é um preguiçoso. Ele estava dormindo porque ele tinha paz nele. Porque ele tinha entendimento que o que estava com ele era maior do que aquele que estava na tempestade. Ele estava dormindo porque o entendimento dele era o seguinte, ó. Eu sou. Se o meu pai é, vou dizer de novo. O entendimento, eu entendo assim, me perdoem. Aleluia, se existe algum doutor da lei hoje aqui que acha que eu estou errado. Aleluia, você fica com o seu achismo e eu fico com a minha revelação. E nem é minha, que foi o Senhor que me deu. Aleluia. O que acontece é o seguinte. Talvez Jesus estivesse dormindo porque é o seguinte, se o meu pai é, eu também sou. Se o meu pai pode, eu também posso. Se o meu pai vai fazer, eu também vou fazer. Nós estávamos conversando com um pastor outro dia, e ele falou assim, Deus falou comigo, pastor, sobre a palavra que no nome de Jesus nós vamos fazer as obras maiores que ele fez. Eu falei, então me conta, vamos compartilhar aqui, a multiplicar, né? Para multiplicar nós temos que compartilhar. Daí ele falou assim, Deus falou comigo que a Bíblia diz assim, ó, vocês farão as obras que eu fiz. E as farão maiores. Ou seja, nós só faremos obras maiores que o Senhor fez depois que nós fizermos o que Ele fez. É simples o negócio, mas é poderoso, pastor, essa daí pega. Nós faremos obras maiores do que Ele fez, mas depois que nós tiver feito as que Ele fez. E o que Ele fez? Ele amou os pecadores. Vamos começar por aí. Pois é. Ele impediu que uma prostituta fosse apedrejada. Jesus. Aleluia. Ele curou os enfermos. Ele ressuscitou os mortos. Ele estabeleceu governo sobre a terra. Ele confrontou uma política corrompida. Agora escutei um aleluia bem. Jesus confrontou uma política corrompida. Jesus veio para estabelecer o governo dele, o reino de Deus na terra. Quando que nós vamos deixar de querer estabelecer o nosso reino para estabelecer o reino dele? Quando nós vamos querer, aleluia, de fazer as coisas do nosso jeito para fazer do jeito dele? Quando nós vamos obedecer a Deus a tal nível que pode nos difamar à vontade, pode falar mal de nós à vontade, pode afrontar à vontade, mas, aleluia, eu vou continuar estabelecendo aquilo que ele mandou estabelecer. Quando? Aleluia. Pastor, e qual é a revelação do mar lá? É por causa que Jesus dá uma ordem para 2 principados lá. Ele fala, aleluia, para o vento que representa Leviatã, o príncipe da soberba: aquieta-te. Quando, aleluia, que nós vamos permitir que Jesus entre no nosso barco e diga para a nossa soberba: aquieta-te, fica bem quietinho, cala a tua boquinha. Aí ele diz para o mar: cala a boca, cala-te. O mar representa um outro principado, Lilith. E ele fala para ela: cala a boca. Quando que nós vamos, aleluia, dar ordem a esses 2 principados e eles vão ter que calar a boca? Eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Pastora, e aleluia, como é que eu faço para a coluna vertebral da igreja funcionar? Aleluia. Quando eu e você respeitarmos os ministérios da maneira que eles são. Eu quero te fazer uma pergunta, você que vê bem, que tem os olhos bem saudáveis. Olha o tamanho dessa vértebra aqui, ó. Olha a largura dela. Como é que eu vou pegar aquela vértebra e botar aqui, ó? Se essa daqui é pequenininha e estreitinha. Vou dizer de novo. Os ministérios, ouça bem. Eu entendo que a igreja ela vai funcionar como Deus quer
Quando nós entendermos que todas as vértebras são importantes, que todo o ministério são importantes, mas ele só serve se estiver no lugar certo. Não é um mais importante, o outro menos importante, mas eles só vão funcionar se estiver no lugar certo. Mas você nota que quanto mais alto o cargo, mais estreitas são as vértebras. Ou seja, quanto mais alto, aleluia, aquilo que Deus nos der, mais estreito é o caminho. Base bíblica, quanto mais te é dado, mais te é cobrado. As vértebras lá de baixo são largas, espaçosas, né? São fortes, aleluia. Mas não cabe aqui, não funciona aqui em cima. Aleluia. O corpo de Cristo, ele vai ter o movimento que Deus quer, a velocidade que Deus quer. Vai chegar onde Deus quer quando nós entendermos que cada ministério funciona bem no lugar deles. Aceitar isso, se submeter a isso. Mas mais grave que tudo, eu preguei uma outra palavra aqui outro dia e eu só pincelei sobre a coluna vertebral. Mas eu disse o seguinte: alguns de vocês podem estar pensando, ok, eu não sou pastor, não sou apóstolo, não sou profeta, não sou evangelista, não sou mestre, o que eu sou? Talvez você seja essa outra parte que existe aqui no meio das vértebras. O que isso significa, pastora? Essas são as juntas. Para que elas servem, aleluia? Elas servem, entre outras coisas, para dar mobilidade para o outro ministério poder se mover. Mas ela também serve para dar sustentação. Vou dizer de novo. Também serve para dar sustentação. Eu verdadeiramente acredito de todo o meu coração que existem homens e mulheres dentro da igreja que estão dispostos a desaparecer numa nuvem de glória, a ponto de ser só sustentação para o ministério do irmão. Eu acredito nisso. Eu falei outro dia aqui, tem tanta gente querendo ser teto, querendo ser cobertura de um, cobertura do outro. Tem gente que não, meu Deus, não sabe cobrir nem a casa, quer cobrir outro pastor. Isso é inadmissível. Mas é tão difícil tu achar alguém que queira ser estrado, que queira ser sustentação, que queira ser pilar. Daí eu vou abrir um parênteses aqui. Aleluia. Eu preguei sobre isso. E eu acredito verdadeiramente que dentro da igreja Deus tem aqueles escondidos remanescentes que querem ser sustentação. No começo da minha caminhada com Deus, eu não podia fazer nada na igreja por causa dos meus pecados. Eles eram tanto que não dava. E não era ninguém que dizia para mim que eu não podia, era eu que sabia que não podia. Eu que sabia que não podia. Só que o que eu fazia? Eu trabalhava num monte de lugar para sustentar os profetas. Daí eu estava escutando um áudio de uma pregação minha antiga. Teve uma época que eu trabalhei em 12 lugares ao mesmo tempo. Eu prestava serviço para 12 lugares ao mesmo tempo. Eu encaixava meus horários. 12 lugares ao mesmo tempo. E eu pegava todo aquele dinheiro e largava na mão de um profeta, que se tivesse vivo estaria de aniversário hoje, porque Deus tem tudo cronometrado. Vou dizer de novo, é bem fácil olhar a pastora Paula agora, aleluia, e falar, mas convida ela para pregar aqui, lá e lá, aqui lá, ok? Mas há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu trabalhei em 12 lugares ao mesmo tempo, para pegar todo o dinheiro que eu ganhava, não era 10%. E largar na mão de um profeta, que se tivesse vivo estaria de aniversário hoje. Então eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que quer beber água de um poço que nunca cavou. Vou dizer de novo. Porque hoje eu vejo alguns pastores aí, alguns profetas, alguns evangelistas querendo aparecer, né? Vou dizer de novo. Tem gente querendo beber água de um poço que nunca cavou. Eu cavei vários poços. Hoje eu bebo água. Meus filhos bebem água. Aleluia. Mas eu sei quantos poços eu cavei. Eu sei tudo que eu plantei. Aleluia. E aí tem gente hoje que diz assim, eu não posso fazer porque eu estou em pecado. Eu não posso fazer o quê? Então seja sustentação para quem pode. Se você hoje não tem autorização legal dada por Deus para pegar no microfone, aleluia, você pode ser sustentação para quem pode. Eu vou abrir um outro parênteses aqui. Eu respeito o pastor Júlio por muitos motivos. Muitos motivos eu respeito. Respeito porque ele é meu filho, respeito porque ele é um homem idôneo, eu respeito porque, aleluia, por causa que Deus fala comigo a respeito dele. Mas eu respeito ele por quê? Porque ele é tão homem que ele não tem medo. Aleluia. Ele diz bem assim, eu vou sustentar o ministério da Raquel. A Raquel, eu pago. Ele não tem problema de ser sustentação para o ministério da esposa dele. Não adianta nem o diabo se atravessar também, que agora eu já dei uma espadada nele. Aleluia. Porque ele é tão homem que ele não tem medo disso daí.
Quem está me ouvindo? É por isso que eu admiro ele, eu respeito ele. Aleluia. Então, eu acredito realmente que hoje aqui algumas pessoas vão ser sustentação para outros ministérios. Deus vai encontrar isso daqui. Deus vai encontrar. Se não encontrar aqui, vai encontrar lá fora, no meio dos traficantes. Se não entrar aqui, ele vai encontrar lá no prostíbulo. Mas ele vai encontrar. Ele vai encontrar, aleluia, porque a Bíblia diz, aleluia, que eles nos precederão no reino dos céus. Precederão por quê? Porque eu acredito verdadeiramente que em algum lugar Deus encontra homem e mulher que não queira aparecer. Que não queira, aleluia, que queira só, aleluia, que o corpo de Deus funcione. Que o corpo de Cristo funcione como Deus quer que funcione. Eu queria chamar aqui a oficina de adoradores. Pastora, aleluia, o que a gente pode fazer? A gente pode orar. Hoje eu mandei uma mensagem em todos os grupos que eu tenho, por quê? Aleluia. Porque nós chegamos aqui hoje, não tinha ninguém orando. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus traga cada vértebra para dentro de cada igreja. Quem está me ouvindo? Pastora, mas lá na igreja tal, os caras não querem profeta. Beleza. O corpo lá não vai ser como Deus quer que seja. Porque está faltando uma parte da coluna. Quem me ouve? Por que muitas pessoas têm problema na lombar? Por que muitas pessoas têm problema na lombar? Porque por muitos anos os profetas foram obrigados a se calar. Por muitos anos os profetas foram obrigados a se calar. E aí o resultado que nós temos é uma igreja muito doente. Porque a Bíblia diz, aleluia, que onde não há profecia o povo se corrompe. Quantas vezes aqui o que salvou a nossa pele foi a unção profética? Quantas vezes aqui Deus disse assim? Quantas vezes? Aleluia, nós estávamos aqui literalmente na beira do precipício. E Deus veio e falou assim, ó, vigia. Vigia. Agora por último, quantas vezes Deus começou a usar a Rebeca para dizer, tem cavalo de Troia no meio. 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 Se não fosse a profecia, o que seria de nós? Aí nós começamos a orar até que Deus soltou tudo para fora. Tudo. Quem está me ouvindo? A profecia, ela é apta para edificação, para consolação, para exortação. Andaramanda, caia, sai. O corpo de Cristo precisa de exortação. O corpo de Cristo precisa de edificação. O corpo de Cristo precisa de consolação. Quem está me ouvindo? Só que por muitos anos se calaram os profetas. Mas Deus não vai mais permitir que isso aconteça. Porque, aleluia, os profetas que estão se erguendo agora, eles estão se erguendo numa velocidade e numa sede, andaramanda a casa, e com outro entendimento, né? Que, aleluia, se eles não puderem falar nos púlpitos, eles falam nas ruas, porque o profeta não precisa de púlpito. O profeta não precisa de púlpito. Ouça, por favor. É interessante, né? Porque eles temeram tanto os profetas na Bíblia que largaram o profeta numa cisterna. Vamos largar aqui e ver se cala a boca. Não dá. Aleluia. Eu quero que você ouça isso. Aleluia. A vida inteira as pessoas temeram os profetas. Por quê, pastor? O profeta é melhor que o outro? É claro que não. Profeta, meu Deus, lidar com o profeta é difícil. Por isso que tem igreja que os profetas vão e eles falam assim, vai embora daqui. Que nós não sabemos como lidar com você. Profeta é difícil de lidar. Só que o profeta tem uma característica, ele sabe das coisas. Porque a Bíblia diz que assim, Deus não fará nada, absolutamente nada, sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Servo, os profetas. Mas hoje Jesus quer curar a igreja como um todo. Hoje, aleluia, Deus está procurando intercessores que se coloquem na presença de Deus e peçam, Senhor, me perdoa. Porque, aleluia, eu permiti que calasse os profetas. Mas pastor, eu não fiz nada. Pois é. Aleluia. Pastora, hoje Deus está procurando pessoas que se coloquem na presença de Deus e falam, Senhor, me perdoa. Porque os mestres não mergulharam no teu rio de revelação. Deus me perdoa, porque os pastores foram machucados por minha causa. Pastor, eu não machuquei ninguém, mas o teu irmão machucou. Senhor, me perdoa, porque os apóstolos foram feridos. Ouça, é bem bom, né? Tem gente que gosta disso daí, né? Eu não sei como, mas tem gente que gosta de falar assim, ó, mas a igreja lá não tem expressão. Ela não tem, você aprendeu hoje que o corpo fica mudo e cego se o pastor sofreu uma lesão.
Não permita que os teus pastores sofram lesões. Eu não estou falando só de mim, do pastor Freds. Não permitam que os pastores sofram mais lesões. Eu só estou viva porque Deus quis que eu estivesse vivo. Porque de alguma maneira Deus sempre botou alguém perto de mim para me defender. Quem está me ouvindo? Pastor, eu nunca soube disso. Tem tanta coisa que você não sabe. Aleluia. Tem tanta coisa que o Cristiano, que a minha irmã, não sabe. Aleluia. Eu vou dizer de novo. Andaramanda caia saia. Defenda os pastores. Proteja os pastores. Defenda os apóstolos. Defenda os profetas. Pastor, eu não concordo. Mas Deus não está perguntando se tu concorda. Porque você tem que entender que quando você defende um ministério, quando você defende um ministério, você está protegendo o corpo de Cristo. Quando você defende o ministério mesmo sem concordar, você está defendendo o corpo de Cristo. Quem vê isso? Quem está me ouvindo? Quem vê isso? Andaramanda caia sai. Quem vê isso? Aleluia. Ouça, por favor. Quem vê isso e quem recompensa isso é o dono do corpo. Quem vê isso e recompensa isso é o dono do corpo. Eu sinto a presença do meu Senhor aqui. Sabe por quê? Porque faz dias que Deus está falando comigo sobre despojo de guerra. E Deus está falando comigo sobre entregar para pessoas que travaram lutas conosco e venceram luta conosco. Aleluia, a sua porção do despojo. Porque até agora tem pessoas que não pegaram a sua porção do despojo. E é isso que eu sinto da presença de Deus aqui. E agora eu também já me enlouqueci. Aleluia. Porque tem pessoas aqui, aleluia, que mesmo não concordando com algumas coisas, defenderam o seu pastor. Algumas pessoas que mesmo não defenderam, cobriram, esconderam. E eu vou dizer para você, existe um dono do corpo. E ele vê. E é ele quem recompensa. Daramanda caia, súbria, remanda caia. Feche os seus olhos. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui verdadeiramente. O Espírito Santo de Deus está aqui verdadeiramente para dizer para mim e para ti, aleluia, não importa quanto custe. Ontem eu falei no chá e vou falar aqui de novo. Amar é uma escolha, eu escolho amar. Perdoar é uma escolha, eu escolho perdoar. Cobrir alguém é uma escolha, eu escolho cobrir em vez de descobrir. Porque eu aprendi com Deus quando Adão pecou. Aramanda caia, súbria, aramanda caia. Mesmo que Deus não concordasse com aquilo, mesmo que Deus tinha falado que não era para fazer aquilo, a Bíblia diz que Deus vai lá e cobre Adão. Deus está falando com a igreja hoje. O teu pecado não difere em nada o pecado do teu irmão. Então, aleluia, vê bem como é que você está abrindo a sua boca para falar. O teu pecado. Sabe por que tem um monte de gente que não perdoa os outros? E porque não perdoa, não prospera? Porque acha que é melhor que os outros. Porque quando nós temos humildade dentro de nós, não tem um problema em perdoar. E se você tem problema em perdoar, ainda existe soberba dentro de você. Vou dizer de novo. Se existe, aleluia, se você tem dificuldade em perdoar, ainda tem soberba dentro de você. E o Espírito Santo de Deus está aqui verdadeiramente. Não brinca com ele que ele está aqui verdadeiramente. Ele está aqui porque quando eu falo da coluna vertebral, ele vem mesmo. Se você tem dificuldade em perdoar, ainda existe soberba dentro de você. E porque existe soberba dentro de você, você não vai acessar níveis de riquezas. Você precisa acessar níveis de riqueza, gente. Você precisa acessar, e eu não estou falando riqueza só de dinheiro. Eu estou falando riqueza de revelação, riqueza de poder de Deus, riqueza de andaramanda caçai, de gozo do Espírito Santo. Existe um poder no Espírito Santo, indescritível, invisível, real, andaia. Existe um poder, andaramanda caçai, disponível para mim e para ti. Existe um poder disponível para mim e para ti. Existe um poder disponível para mim e para ti. Existe um poder disponível para mim e para ti. Rejeita a soberba hoje. Rejeita, aleluia, rejeita. Os teus pecados não diferem nada dos pecados do teu irmão. Aleluia, adentra as regiões espirituais pela única porta legal que é Jesus Cristo de Nazaré. E pega os despojos de guerra que são teus.